O Mário, qual, hein, será? Mandou uma contribuição e falou aqui, doutor, sou testemunho de Jeová e assisto seu canal há 2 meses. Nunca participei das lives antes. Hoje vou fazer uma pergunta light. Não sei se isso é uma tradição judaica barra cristã, mas de onde vem a ideia de dividir os livros considerados sagrados em capítulos e versículos? Ah, tá, ok, ótimo, ótima pergunta. De onde vem a ideia de dividir os livros considerados sagrados em capítulos e versículos? Interrogação. Originalmente eram assim? Interrogação. Era comum outros textos não sagrados também serem assim? Interrogação. Como dividiam os livros antigos de outras culturas? Interrogação. Vão por partes. Então, de onde vem a ideia de dividir os livros considerados sagrados em capítulos e versículos? Primeiro, de quando vem? A divisão em capítulos começa já no final da antiguidade, no caso da Bíblia. E em versículos, isso é um recurso que surge na Idade Média, por volta do século X, mais ou menos, se eu não me engano. Até depois, talvez, século XI, XII. Por que que as pessoas dividem os textos e começam a dividir os textos da Bíblia, especificamente em capítulos, e depois dividem em versículos? Para facilitar você apontar certas passagens. Então, hoje, por exemplo, quando a gente discute alguma coisa aqui na live sobre religião, sobre Bíblia e tal, as pessoas falam assim: o que que você acha de Isaías 53? Bom, eu sei do que a pessoa está falando. O que que você acha da cena do juízo lá de Mateus, sei lá, 25 ou 23? É, dá para saber mais ou menos o que a pessoa está falando. E se eu não souber, eu pego uma Bíblia. Ah, vou pegar não. Eu pego uma Bíblia, abro e acho fácil. Então, esse é um recurso muito relacionado a discussões sobre o conteúdo do livro. Então, para facilitar nas discussões teológicas, falar assim: ah, mas em tal parte diz que Jesus parece ser menor do que o Pai, como trouxeram um exemplo lá, né? Jesus, o Pai é maior do que eu. Ah, mas você está falando de que parte? Ah, isso aí está no capítulo tal de tal livro. Bom, aí facilita as pessoas darem aquela passeadinha, acha rápido. Ah, entendi do que você está falando. Outra coisa, isso aqui também, eu falei que não ia pegar, mas vou pegar. Esse tipo de suporte material da escrita, chamado códice, isso aqui, né? Porque um livro, você pode ter ele em formato de rolo, né? Você pode ter em tabuinhas de argila, você pode ter em códices, que é mais ou menos isso, né? Que é uma capa, aqui a capa, né? Contracapa, e uma lombada, quer dizer, uma lombada aqui, né? Que é essa parte aqui, que segura o miolo, que são as páginas. Esse tipo de suporte material de escrita foi muito popularizado também, parte da popularização disso aqui pode ter a ver, é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese levantada por muitos historiadores, pode ter a ver com essa facilidade de ir e vir em textos em discussões eclesiásticas e teológicas. Porque nos tempos de Jesus, por exemplo, isso aqui não existia, né? Você tinha rolos. Agora, você pegar um rolo, abrir o rolo na passagem certa, rebobinar para outro, é muito mais difícil do que você manusear isso aqui e ir de Gênesis a Apocalipse numa velocidade incrível, né? Então, tanto esse tipo de suporte escrito códice, quanto a divisão em capítulos, depois a divisão em versículos, ajuda muito nesse tipo de coisa. Aí a sua próxima pergunta era: originalmente eram assim? Não, originalmente não eram assim. Inclusive, originalmente, vários manuscritos não tinham nem as palavras separadas uma das outras. Deixa eu abrir isso aqui para compartilhar, para mostrar para vocês em primeira mão. Isso aqui chama escrita contínua. Scripto contínua. Aqui. Observe bem. Isso aqui é um manuscrito. Pode ser esse aqui também, né? Isso aqui é um manuscrito. O problema é que eu não sei de que é. Mas assim, só para ilustrar. Isso aqui é um manuscrito, olha só. Isso aqui não é uma palavra só. Nem no alemão, né, a gente encontraria palavras tão longas. Os caras não separavam as palavras. De vez em quando tinha um ponto, né? Um ponto que geralmente era feito no nível intermediário da linha. Deixa eu pegar um manuscrito aqui, ó, escrita contínua. Ah, isso aqui é uma cena de algum texto grego, né? É de Laoconte. Mas assim, serve também. É um texto de Virgílio, né? Aqui no caso não é a Bíblia, mas a gente tem esse texto aqui também, olha só. As letras todas juntas. Deixa eu abrir aqui esse artigo para ver se eu pego um exemplo especificamente bíblico. Scripto contínuo. Deixa eu colocar aqui Bible manuscripts. Porque achar um em scripto contínuo é muito mais fácil do que um que não seja. Então, o Codex Sinaíticos, por exemplo, né, ele tem caracteres unciais, né, que são todas letras maiúsculas e não separa palavras. Percebe? Porque a leitura é daqui para. Você lê da esquerda para a direita, e aí chega no final você volta e lê aqui, né? Como a gente lê mesmo
como a gente lê até hoje aqui, pelo menos no português, né? E aí você vai descendo essa coluna, depois você passa para essa coluna, depois você passa para essa coluna, depois você passa para a próxima. E não tem divisão de palavras e todas as letras são maiúsculas. Imagina você pegar um texto todo em maiúsculo sem dividir palavras. Então isso aqui já é o Códex Sinaíticos, é do quarto, quinto século, né? Então não tinha nem divisão de palavras, quanto mais de capítulos, quanto mais de versículos, originalmente. Isso é começa a desenvolver ali no final da antiguidade. Aí deixa eu ver qual que era o resto da pergunta. Era comum outros textos não sagrados serem assim também? Então, de novo, então isso não tem nada a ver com a sacralidade do texto em si. Isso é uma consequência do texto ser tão lido que as pessoas discutem tanto sobre ele que elas precisam de um recurso para facilitar essa discussão. Então, quando você pega hoje, por exemplo, aqui, os evangelhos apócrifos, né? Gregos e latinos trazidos pelo Frederico Lourenço. Se você pega aqui, eu abri aleatoriamente aqui na história de José o Carpinteiro. Deixa eu pegar outro aqui, o Evangelho de Nicodemos, que eu citei recentemente em vídeo. Você tem aqui, aqui não é o manuscrito, né? É o texto transcrito. Mas não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não vou mexer no foco da câmera, senão vai atrapalhar. Mas aqui, ó. Aqui, acreditem em mim, tem um número 2, aqui tem um número 3, aqui tem um número 4. Ele também está dividido, né, em parágrafos, ou às vezes em capítulos, e às vezes em versículos. Por quê? Quem que dividiu? Os antigos? Não. Acadêmicos hoje, recentemente. Acadêmicos que foram descobrindo esses textos e discutindo esses textos, falando assim, ó, a passagem tal remete a tal coisa. Essa passagem aqui parece uma pista de tal coisa do Jesus histórico, sei lá, por exemplo. Aí você vai é, empregando esse recurso para facilitar esse tipo de comparação, né? Então, então hoje você encontra, por exemplo, textos que não são considerados sagrados por ninguém, que tem essas divisões, que é só para ajudar mesmo na consulta e na discussão. Não é uma propriedade de textos sagrados em geral e nem sequer uma propriedade dos textos sagrados judaicos nem cristãos, originalmente. O Mário falou aqui, muito obrigado, doutor. Entendi a resposta à minha pergunta. Minha dúvida era porque no vídeo sobre Gilgamesh, ouvi falar em divisões por tabuinhas. Por isso pensei que era comum antigamente. Após sua resposta, deduzo que o Corão também foi. Que o Corão também foi. Cadê? Subdividido posteriormente para melhor compreensão e estudo dos textos. Eu não sei no caso específico da subdivisão do Corão, mas tem uma diferença que é que no Corão você tem os capítulos, né, as suras, né, ou surata, sutras é indiano, né, que tem uma certa coesão interna, né? Então parece que são textos, eu não tenho certeza, tá? Mas pode ser o caso de que sejam, porque o Corão ele não tem uma linearidade, ele não começa assim, ele é muito mais episódico e heterogêneo na leitura do que quando você pega um livro bíblico, por exemplo. Ainda que se você pegar a Bíblia no conjunto, ela também é bem episódica, né? Mas eu acho que as suratas, né, podem ter surgido de forma separada mesmo, com o tempo, né? Pela tradição, inclusive, a escrita do Corão, pela própria tradição, não foi feita de forma contínua, né? Foram récitas pontuais que foram anotadas, algumas por Maomé mesmo, outras por pessoas que ouviam Maomé falando e escreviam. Tem tradições diferentes a esse respeito. Mas a questão das tabuinhas não é uma divisão de capítulo, é uma divisão de extensão. É tipo assim, da mesma forma que esse livro aqui, por exemplo, esse livro, inclusive, é um livro que eu tenho que fazer um post na aba comunidade, porque tem um texto meu nele. Talvez alguém tenha interesse em ler. Mas esse livro aqui, ele está dividido em páginas. Por que tem essa quantidade de texto dentro de uma página? Porque é o que coube. É a letra, é o tamanho da letra que dá para ler, tranquilo. E você não quer um livro desse tamanho, né? A altura, fica ruim de manusear. Então as tabuinhas, no caso a divisão de tabuinhas, ela não é uma divisão temática. O texto, quando você pega um Epopeia de Gilgamesh, ou quando você pega um Enuma Elish, não tem a história não termina no final de uma tabuinha e começa meio que um novo episódio em outra. Não, às vezes é porque não coube numa tabuinha, aí você já continua assim, não termina nem a frase e já começa em outra. E faz ali o conjunto, né? Então, a Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, tem 11 ou 12 tabuinhas, dependendo se você considerar a 12ª como parte da obra mesmo. Mas é quantas tabuinhas você precisar. Então você tem um suporte material, ele tem certos limites de espaço, não tem nada a ver com a divisão em capítulos e versículos da Bíblia.